Na coluna Connect, a repórter Renata Ribeiro acompanhou o trabalho de quem eliminou a diferença entre o real e o virtual. Quase ninguém mais fala em computação gráfica nas maiores produtoras de cinema, publicidade e animação do Brasil. O termo está ultrapassado. Remete aos anos 90, quando essas cadeiras eram ocupadas por programadores e não artistas. Fomos espectadores da evolução dessa tecnologia. Surgiram os personagens, cada vez mais expressivos, que se multiplicaram na tela. Cenários mágicos feitos para confundir o que é verdade e o que é fantasia do computador. Quando descobrir, chame de efeito visual ou pós-produção. Estádio lotado, Brasil e Argentina se enfrentam para a final da Copa do Mundo. Tudo ilusão. Na verdade, eu estou num estúdio com um fundo verde, o chamado Chroma Key, que é o ponto de partida de toda composição. Um recurso visual que sempre foi muito usado na publicidade e no cinema e que agora, com a evolução da tecnologia, está cada vez mais realista. Eu estou em São Paulo, mas poderia ser Rio de Janeiro, Brasília. Só depende da imaginação do roteirista. 22 atrizes filmadas em 22 diferentes cidades do Brasil. A ideia da série Brasileiras representava um esforço hercúleo de agendas, transporte de equipes de filmagens e orçamento. Mas o problema foi resolvido na pós-produção. A Cláudia Gimenez, ela tem medo de altura e ela não saiu do chão para filmar. Quer dizer, imagina se colocar toda a equipe lá para cima, na cobertura, a segurança dela, quer dizer, ficar em cima de um prédio, a equipe também. Quer dizer, foi feito do chão e a gente sobe uma equipe de plate, muito mais reduzida, muito mais simples. Plates é como eles chamam as cenas de fundo, cenário da ação. Carlos Vec coordenou as gravações e esteve pessoalmente em Brasília. Na maioria das vezes, não é uma regra, mas filma-se primeiro o ator num ambiente que ele tem que estar e do fundo a gente faz depois. E para casar as duas coisas, eu sempre anoto na filmagem que lente foi usada, que tipo de lente foi usada, que câmera que foi usada, o tamanho do frame, tudo é anotado. Ângulo de câmera, a distância da câmera para o ator, enfim. Para que depois eu pegue e na hora de fazer o fundo, faça com a mesma câmera, com a mesma lente, com a mesma relação, para que a composição fique perfeita como se estivesse lá. É o maior jogador do mundo. Pelé fez 1.281 gols na carreira. Esse filme publicitário permitiu que ele fizesse mais um. O jogador em campo foi gravado primeiro. A torcida, num outro dia. 400 pessoas que lotaram o Morumbi no milagre da multiplicação. Neste pedaço do campo estavam as 400 pessoas. Eu tenho uma corda aqui para guiar essas pessoas até onde elas podem ir e depois eu pego elas daqui, ponho para cá, enfim. Vou completando para depois fazer eu ficar assim. Um software criado para as lutas do Senhor dos Anéis que virou chave do segredo de muitas peças publicitárias e filmes. O software multiplicador caiu como uma luva também para a animação. A evolução tecnológica do 3D trouxe realismo impressionante aos desenhos. A gente foi tendo que fazer trabalhos mais e mais complexos, mais e mais realistas. E hoje, o normal da produção em 3D é você precisar de muito, mas muito mais recursos do que a gente usava quando fazia, por exemplo, um bonequinho com uma tartaruga. Em que a gente passava 2 meses fazendo apenas um boneco animado contracenando com uma imagem captada ao vivo. A animação stop motion é essa, feita de massinhas. O processo é artesanal. Mexe o objeto, tira uma foto, mexe mais um pouco, tira outra foto. Para movimentar a câmera, só a precisão de um robô. Este aqui foi importado da indústria japonesa. Esse robô ele é originalmente feito para
para pintar carro, fechar marmita, esse tipo de coisa. E ele tem uma precisão de movimento de 0,0000 milímetros de movimento. Ou seja, se você põe ele numa posição, tira ele da posição e manda ele voltar para aquela posição, ele vai estar certamente na mesma posição. Então a gente tem um controle absoluto. Personagens da animação também podem substituir os atores quando o risco ou o custo da cena é grande demais. E os 3 atores desse filme produzidos para fazer cena específica, que é aquela do paraquedas. Então isso é um dublê digital, né? É uma forma prática, até relativamente rápida, dessa forma que foi feita é rápida também, de solucionar uma dor de cabeça num set de filmagem. Em frente a um fundo neutro, meu rosto e meu corpo são fotografados em vários ângulos. As imagens são baixadas em um software que cria um modelo digital. Ele, aos poucos, ganha forma e movimento. Até que a repórter vira acrobata. Só com muita imaginação mesmo.